Eita, galera! Caramba! Hoje eu vou falar do segundo e do primeiro encontro, porque do primeiro eu já falei, e eu preciso falar do primeiro, do segundo e do terceiro encontro, porque foram os principais assim, pra gente, porque depois disso a gente não teve mais encontro, porque a gente tava se vendo todo dia, e a gente tava morando junto, e é isso. E aí, o segundo encontro que a gente teve, lembra que eu falei pra vocês que o primeiro encontro foi em Vassouras, não foi em Vassouras, né? A gente se encontrou e fomos pra Vassouras, e o segundo encontro foi assim. Depois que a gente voltou de Vassouras, que foi na quarta-feira, eu tinha decidido que a gente só ia se ver no sábado porque eu tava cheia de coisa pra fazer e aí não ia dar pra gente se encontrar antes. E aí eu tava querendo me encontrar ele de novo e ele também tava querendo me encontrar de novo, mas a gente tinha que aceitar que não tava. E aí, na quinta-feira, ele tinha falado que ia tocar no Blues. E aí ele falou assim, cara, pois é bem que podia me ver. Eu, pois é, bem que eu podia se ver, mas não dá. E aí ficou por isso mesmo. E a gente tinha marcado de se ver no sábado. Aí, na quinta-feira, eu fui trabalhar. E quando deu 7 horas da noite, assim, eu falei, caraca, quer saber? Vou nesse blues aí. Vou lá ver qual é. Ele tava doido pra eu ir ver ele tocar, e aí eu também tava doida pra ir ver. E aí, quando deu, sei lá, quando foi mais 6 horas, 7 horas, eu falei pra ele que tava indo. Ele ficou, tipo, igual pinto no lixo, doido, que eu chegasse logo e tal. E aí eu fui, saí do trabalho às 7, me arrumei, e aí a gente foi. E a gente se encontrou lá no Blues. Pois agora eu vou lhe mostrar. Agora eu vou lhe mostrar. E aí eu fui pra casa dele e a gente foi jantar, a gente conversou sobre o que tinha acontecido, porque a gente não tinha tido tempo de conversar sobre a viagem, a gente conversou sobre a viagem, a gente comeu, e aí a gente conversou mais, e a gente comeu, e aí comeu, caraca, a gente comeu muito. E foi legal porque, por exemplo, a gente só ia se ver no sábado. E aí, como não deu pra se ver no sábado, a gente decidiu se encontrar antes e... Caralho, tomei um susto. A gente decidiu se encontrar antes e... Foi isso. Já o segundo encontro, cara, foi muito louco. Porque eu não ia vir pra cá, tava tendo jogo esse dia e era final, assim. E aí ele foi... E me chamou pra vir, porque o Flamengo tinha ganhado e ele queria comemorar e que não sei o quê. E eu falei, cara, não tem como ir não. E tava chovendo pra caraca, tava chovendo muito, muito, muito. Estava chovendo muito aquele dia. E aí eu tentando chamar um táxi não conseguia, tentando fazer isso não conseguia, aí eu desisti. E tava dando muito caro, tipo, muito caro pra ir. E aí eu falei assim, cara, não vou. Só que ele tava tão animado, tão empolgado, doido pra eu vir, que eu falei assim, cara... Ai, não tem condições, não tem como ir de ônibus, tá chovendo pra caraca, eu vou chegar aí 11 horas da noite se eu sair daqui agora. E aí ele, não, cara, vem por favor, eu pago Uber pra você vir. Aí eu... Deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar mais um pouco. Eu tô indo. Eu estou indo. Caraca, nossa senhora, foi... até a hora que eu chamei Uber, eu fiquei... Caraca, eu não acredito, a gente não tinha combinado de se ver hoje, a gente não tinha se combinado de ver quinta e tá tudo acontecendo. E foi isso, entendeu? A gente não tinha combinado de se ver naquele dia, mas ele tava tão empolgado que a gente decidiu se encontrar aquele dia. Aí, quando eu cheguei na casa dele, caraca, tava a família toda, a família inteira. E aí eu cheguei, né, achando que fosse ter as mesmas pessoas, mas ele tava a família toda. E aí eu já cheguei... E aí, tudo bem? Isso daqui é Diana, tá? Não sei o que. Eu perguntei assim, todo mundo morrendo de vergonha, me encolhi no canto lá e fiquei sentada no chão. Assim. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero. O que eu tô fazendo aqui? Tá, o que eu tô fazendo aqui? Vem ver o Rafa. Então tá, se concentra, fica bem, fica tranquila, querida, porque é assim, né? Tinha que acontecer em algum momento. Mas eu não esperava que ia ser no terceiro encontro. Entendeu? No primeiro dia eu conheci a família dele toda, no terceiro eu já tava conhecendo, no primeiro eu conheci
os pais, o filho, os amigos. E no terceiro encontro eu já tinha conhecido a família inteira, com direito a tio, sobrinho, afilhado, amigo que tava aqui também. Eu falei, meu Deus, como assim? Mas foi isso. E foi legal, porque tava todo mundo super empolgado, todo mundo bem feliz, assim. E foi assim que foi o nosso segundo e terceiro encontro. Porque a gente não tinha programado de se ver durante a semana e a gente se viu 2 vezes naquela semana, entendeu? E aí depois disso a gente começou a se ver diretão, então não tem como contar, também nem tem por que contar pra vocês. Mas foi assim que aconteceu o nosso segundo e terceiro encontro. Ai, caraca. As coisas quando tem que acontecer, acontecem, né, gente? Quando tem que acontecer, acontece. Eu não esperava sair aquele dia com a Amanda e sair. Eu não esperava conhecer ninguém aquele dia e conheci. Eu não esperava, sei lá, sair com o Rafa e sair. Eu não esperava que eu fosse encontrar ele durante a semana e acabei encontrando ele 2 vezes naquela semana e foi isso. As coisas acontecem quando tem que acontecer mesmo, cara. Impressionante. Mas é isso. Esse vídeo foi rapidinho, até porque também os vídeos têm ficado muito longos. Eu quero fazer coisas assim, sabe? Que vocês consigam ver, sem ficar muito presos aqui. Então, é isso. É mais pra ficar registrado como foi. E um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo.